Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre séries, cinema, cultura e outras coisinhas mais, tá? E vamos novamente falar de filmes que estão estreando nesse fim de semana aí do dia 10, 11 de janeiro. Estão me falando que esse mês de janeiro vai ser meio atípico, né? Porque é um mês que tem poucas estreias, tá? E parece que esse mês de janeiro vai ser coalhado de estreias toda semana. Isso é bom que a gente conversa bastante sobre filmes aqui com vocês nesse mês de férias, né? De férias para alguns, né? Obviamente, né? Mas para muitos, diga-se de passagem, né? Janeiro tradicionalmente é um mês de férias para muita gente, tá? Mas vamos lá, vamos falar do filme de hoje, tá? Lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui, tá? E hoje eu vou falar de um filme infantil aqui. O filme do Chico Bento, gente. O filme Chico Bento é a goiabeira maravilhosa, né? Porque tem que falar em sotaque interiorano, né? O filme, né? No caso, né? É o tal negócio, gente. Eu até falo de alguns filmes aqui infantis de vez em quando, coisa e tal. Não é muito a minha praia, não, tá? De vez em quando eu falo de alguma animação da Disney aqui, falo de animações com vocês também, tá? Agora, Maurício de Souza é uma coisa que eu vou ver sempre, né? Porque Maurício de Souza me alfabetizou, né? Ele me ensinou a ler, vamos dizer assim. Então você tem aquela coisa afetiva, né? Aquela memória afetiva, né? Das histórias do Maurício de Souza e você tem a curiosidade de ver como é que elas foram passadas para o cinema, tá? Bom, dando spoilers aqui, como eu sempre faço, tá? Lembrando, sempre que eu dou spoilers aqui, tá? O plot do filme é uma coisa muito simples, tá? Vai apresentar, né, esse universo, né, do Chico Bento aí, dele, dos colegas dele, das caracterizações, que sempre são boas, tá? Eu gosto muito das caracterizações dos filmes live action da Turma da Mônica, eu acho que elas são bem pertinentes em alguns momentos, né? É claro que você não pode fazer uma cebolinha só com 5 fios de cabelo, né? Mas eles fazem uma coisa assim meio parecida, vamos dizer assim, né? Eles tentam botar uma coisa meio parecida, né? Mas apresenta-se esse universo, né, do Chico Bento inicialmente, né? Gasta-se bastante tempo para isso, né? Mostra toda aquela questão dele ficar roubando goiaba lá do terreno do Inholau, né? Que ele invade o terreno para comer goiabas, né? Roubar goiaba do terreno dos outros, né? Coisa e tal, né? Aí mostra ele sacaneando o Inholau lá, esse negócio todo, né? Aquelas coisas bem da história em quadrinhos. Agora, e aí você vai vendo todo esse ambiente prosaico, bucólico até, né? Do Chico Bento sendo mostrado ali, apresenta Rosinha, o Zé Lelé, o Zé da Roça, o Iro, né? Todos os personagens, né, desse universo aí. Esse universo é apresentado, né? A primeira parte do filme se preocupa em apresentar esse universo para as telonas, né? Que isso nunca tinha sido feito, né? Depois você vai ter, né? A história mesmo, né? Vai ter um garotinho rico, né? Que é um personagem novo, que é o Janezinho, coisa e tal. Já, em algumas histórias, quando eu era mais novo, isso já estava meio que sendo esboçado, né? Porque eu tenho 300 anos de idade, né? E eu vi as histórias, eu li as histórias, as revistas mais antigas, né? E o que acontece? Já aparecia um garoto rico de fazenda, filho de grande proprietário, aquele negócio todo, né? Querendo levar o progresso, querendo levar o capitalismo, né, para a roça, né, aquele negócio todo, né? E a história vai por essa vibe. O garoto, ele é filho de um grande proprietário de terra, esse grande proprietário de terra está querendo construir uma estrada, né, na roça lá, na vila deles lá, né? E aí o que acontece? Para fazer essa estrada vai ter que cortar a goiabeira do Inholau, vai ter que derrubar a goiabeira do Inholau. E o Chico Bento acha que a goiaba do Inholau é a coisa mais sagrada que existe na face do universo, né? E aí vai começar toda aquela questão, né? Esse debate entre tradição e modernidade novamente, onde a tradição agora é vista, né, como uma coisa virtuosa e a modernidade é vista como uma coisa ruim, destruidora, né? E aí a gente vai começar a ver lá o Chico Bento se juntar com os amiguinhos dele lá para tentar salvar o raio lá da goiabeira lá, no caso, né? Da goiabeira maravilhosa lá, né?
E aí o filme ele vai por esses percalços aí. O que eu acho interessante nesse filme, que ele é um pouco diferente dos demais filmes da Turma da Mônica, tá? É que eu senti, sei lá, pode ser uma impressão minha, né? Mas eu senti o filme com um roteiro muito elaborado, né? Um roteiro muito bem construído. O último filme da Turma da Mônica, né? Com essa Mônica nova, esses personagens novos da Turma da Mônica, onde eles já estão um pouco mais adolescentes, vamos dizer assim, tá? Que era até um filme de terror, também foi um filme com um roteiro bem elaborado. Eu esqueci o título agora, desculpem, tá, gente? Mas o que acontece? Os filmes anteriores da Mônica, eu acho que eles tinham esse ambiente mais bucólico, mais prosaico, vamos dizer assim, né? E o fio condutor da história talvez não fosse... Tinha um fio condutor, tinha uma narrativa, tá? Mas eu acho que nesse do Chico Bento ele foi bem mais elaborado, né? E a coisa foi bem corrida também, né? Você vai ter cenas ali de ação, né? Que era uma coisa que você não via muito na Turma da Mônica, nos outros filmes da Turma da Mônica. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas nesse do Chico Bento as cenas de ação ficaram muito carregadas, né? Cenas também de muitos conflitos, né? Dos personagens batendo a boca, brigando um com outros, assim, mas a coisa bem à beira do barraco mesmo, tá? Então, quer dizer, eu senti uma diferença, tá? Eu senti esse filme num ritmo mais acelerado, com um roteiro mais elaborado, coisa e tal. Vai ter um momento muito bacana também, que tem uma participação muito boa da Thaís Araújo no filme, né? Que é aquela coisa mais prosaica, que tá querendo passar essa mensagem mesmo de preservação do meio ambiente, que é extremamente pertinente, que as crianças estão precisando ver, que o Maurício de Souza sempre fez isso, tá? Eu acho que ele foi um dos primeiros a fazer isso, tá? Porque eu me lembro, cara, eu era, criança mesmo, tá? E ele já fazia histórias falando, né, de preservação do meio ambiente. Para eu dizer que eu era criança pequena, ele já contava essas histórias, porque isso já foi há muito tempo, tá? Então, o que acontece? O filme tem essa mensagem boa de preservação do meio ambiente, que a Thaís Araújo está ali meio que sendo a porta-voz disso, né? A professora do Chico Bento, a Débora Falabella, que ficou igualzinha à professora do Chico Bento. Talvez, né, a personagem que mais se pareceu, né, com das histórias em quadrinhos tenha sido a professora, tá? E, gente, é o teu negócio, né? Filme infantil, o filme vai ter um desfecho, vai ter um happy end, coisa e tal. Vai ter aquelas coisas engraçadinhas pra tu rir. Você vai ver o vilão sendo sacaneado, vai ser o vilão sendo zoado, coisa e tal, né? Uma coisa que é bem comum, né, nesses filmes infantis. Mas o grande barato é que esse filme, né, por se passar num ambiente rural, né, coisa e tal, né, ele tá realmente fazendo esse discurso do progresso e das suas más intenções, né, com relação à preservação do meio ambiente e à preservação da natureza, que seria um discurso mais tradicional, vamos dizer assim, tá? Se bem que essa questão de preservação de meio ambiente hoje ela está mais contemporânea do que nunca, né? O futuro da humanidade está em jogo por causa disso, né? Então você, quando fala assim, estamos vendo um garotinho lá da roça lá salvando a goiabeira dele, você pensa que é uma visão mais tradicional das coisas. Mas ante a destruição do meio ambiente que está acontecendo hoje em dia, tá? Talvez esse discurso seja até mais moderno, né, do que a questão da modernidade, do progresso lá que o vilão do filme está querendo levar ao construir e asfaltar a estrada, né? Uma estrada asfaltada na região onde eles moram, né? É bem interessante você perceber isso. Então esse discurso de tradição e modernidade aí talvez ele seja mais complexo do que parece nesse desenho, tá? Mas é um desenho nesse filme, né? Mas é um filme para criança, gente. É um filme para criança acima de tudo, tá? Isso daí é um adulto analisando um filme de criança, ou então pretensamente analisando um filme de criança, tá? Mas de qualquer forma, sabe? Eu acho que vale a pena. O cinema tava bem vazio, tá? Era uma sessão de 1h50 da tarde também. Só passando essa sessão, tá? Lá no Estação Net, lá no Estação Net Rio. Tinha umas duas senhoras lá, com umas criancinhas lá, e tinha eu, né?
É engraçado isso, né? Mas tem outros cinemas que esse filme está passando em mais sessões, tá? Quem sabe agora no fim de semana ele tem um pouco mais de público, né? Vamos ver, né? Mas vale a pena dar uma conferida, sabe? Vale a pena dar uma olhadinha nesse filme sim. É claro que você tem que ir com aquele espírito de que você está vendo um filme infantil, que você vai ter que ver coisas de criança mesmo. É um filme legal para levar os filhos, né? Se você tem, coisa e tal, filho pequenininho, né? Até porque o filme está ensinando essa questão da preservação do meio ambiente, que ela é muito importante, que as pessoas não estão dando nem a menor ideia para isso, tá? E é um filme para isso mesmo, tá, gente? Para conscientizar, né, as futuras gerações aí, né, que eles é que vão, né, salvar o futuro do planeta, eles é que vão sofrer as consequências da destruição que a gente está fazendo agora, né? Então tem isso também, né? Então vale a pena dar uma olhada nesse filme do Chico Bento sim, tá, gente? Fica a minha dica aí e recomendo, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.